Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. Já vimos a ira tolerada e agora estamos vendo a ira condenada. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis. Nós temos liberdade de irar, mas não deixar que ela venha virar pecado e trazer consequências terríveis sobre a nossa vida. Tiago nos ensina, Tiago capítulo 1, 19. O que ele nos ensina sobre a ira? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por que Tiago nos dá esse conselho? Porque sempre a ira, ela só vem instalar na nossa vida através do que ouvimos ou através do que falamos. Dependendo daquilo que nós ouvimos e falamos, vai fazer com que pessoas se tornem iradas ou nós mesmos vamos ser acometidos pela ira. E isso é preocupante, porque a ira pode virar em raiva, ódio e trazer consequências devastadoras na vida nossa e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, Tiago, ele nos orienta. Primeiro, nós temos que estar prontos para ouvir. Nós temos que selecionar aquilo que ouvimos. Nem tudo que ouvimos nós podemos passar para frente. Nem tudo que ouvimos é verdade. Nem tudo que ouvimos edifica. Nem tudo que ouvimos produz paz, produz alegria, produz amor. Então nós temos que estar prontos para ouvir e peneirar aquilo que nós ouvimos. Porque talvez aquilo que nós ouvimos vai trazer consequências na nossa vida e levar-nos a termos ira. Então, ouça bem, filtre. O que for bom, você leva para o coração. E o que não for bom, expulsa da sua vida. Faz com que você não ouviu nada. Então, a palavra de Deus diz também, em Provérbios capítulo 18, verso 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, nós temos que ouvir bem para depois responder. E responder adequadamente. Segundo, tardio para falar. Se nós estamos prontos para ouvir, assimilou aquilo que ouviu, reteve o que é bom, o que não foi bom, você tirou da sua vida. Mas vamos supor que você ouviu e você respondeu antes de pensar, de filtrar, para ter uma resposta adequada. Então, você vai levar com aquilo que você falou alguém a ter ira, ou você vai se irar e falar coisas desagradáveis. Então, nós temos que, antes de falar, refletir bem para que possamos escolher as palavras certas para corrigir, para disciplinar com amor e com mansidão. Então eu tenho que ser tardio para falar. O que a palavra de Deus mostra para nós? Salmo 34, 12 e 13. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Ou seja, o salmista está mostrando para nós, se nós queremos ter uma vida longa, e ver, e viver, e praticar o bem, eu tenho que ter algumas atitudes. Primeiro, refrear a língua do mal, ou seja, tardio para falar. Ou falar aquilo que é adequado. Não espalhar fofoca, não espalhar calúnias, e aí palavrões e por aí vai. Então, eu tenho que refrear a minha língua do mal. Eu tenho que colocar freio em meus lábios.
os lábios de falar dolosamente, coisas ruins, coisas pesadas, coisas que levam ao pecado. Então, Tiago ele fala, temos que ser tardio para falar. E o salmista colabora dizendo, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. E assim nós vamos ouvir bem e falar melhor ainda. Mas Tiago, ele dá o terceiro conselho, tardio para se irar. Você ouviu, aquilo magoou, machucou, mas você analisou, você escolheu palavras que vão corrigir, disciplinar, e você vai falar mansamente, tranquilamente, ou você vai se irar. Então, se eu tenho que me irar, eu vou irar indignado, controlando as palavras, controlando as ações, para não pecar, como diz o texto de Efésios, irai-vos e não pequeis. Então eu tenho que ser tardio para irar, para que eu não venha cair em pecado. E o texto de Salmo 37, verso 8 diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então, não procure a ira, deixe ela. Eu sei que nós magoamos, eu sei que nós entristecemos, mas eu guardo uma palavra no meu coração. Aprendi muito tarde isso, mas é a melhor maneira de deixar a ira, de abandonar o furor e de não ser impaciente. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Colocando isso na sua vida, você vai ser tardio para se irar. Irmãos, o que nós aprendemos hoje? Como controlar a ira? Tiago nos ensina que nós temos que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E vivendo desta forma, nós vamos cada dia mais e mais ser parecido com Cristo, e agradar a Deus e glorificar a Deus com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos e através dos nossos atos. Que Deus nos abençoe nesta mensagem. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Coloque isso na nossa vida, Pai. Que nós temos que ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vivendo, Senhor Deus, para ouvir o que é, ouvir tudo, reter o que é bom. Falar coisas que corrijam, que disciplinam, mas com amor e com mansidão e com domínio próprio. E se for para irar, que seja de uma forma, de uma conduta que venha produzir vida e restauração e perdão, e não consequências terríveis, ó Pai. Trate com as nossas vidas, é a nossa oração. Abençoa cada ouvinte, abençoe as nossas famílias, ó Pai, hoje e sempre, e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.